Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre procurando a verdadeira oposição, o libertarianismo pode ser o caminho. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, você também me encontra no X, no Twitter, na verdade, no @investidordesk, DSC, porque eu não vou descentralizado. E, cara, vamos lá, né? Vamos falar de uma pegada um pouco mais tranquila e simples, né? Para o que é o libertarianismo, porque nem todo mundo entende ao certo, algumas pessoas, elas associam, né, um anarquismo e coisas pegando fogo nas ruas, É importante falar disso, né, que quando a gente se fala dessa forma, né, existem conceitos de liberdade no fundo que são bem importantes a gente entender, né, para que você comece a pensar e ver o mundo dessa forma, porque quando você se coloca, né, num espectro político, você hoje é maioria, amanhã você é oposição e nada mais. Você fica só batendo de lá para cá, esperando, né, que o outro lado perca. Vamos ver. E eu acho que eu tive alguns casos assim, né, de conhecidos, e chega um momento que eu brinco e falo assim: você é libertário e ainda não se tocou disso. E é uma coisa que acontece, assim, os desdobramentos, a pessoa, não, imagina, não sei o quê, nem sei o que é e tal, mas o tempo vai mostrando. Foi muito comum ver isso, assim, a ascensão de uma oposição no Brasil mais real, que não fosse o teatro das tesouras, social-democracia, socialismo no Brasil, né? Assim, onde a pessoa se sente levemente representada e mas no final das contas, quando o governo entra, é tudo meio parecido, né? E quando você vê um discurso que efetivamente falava diferente disso, né? E vendo o Estado se organizando para ir contra isso, houve um sentimento de representatividade de uma parcela grande da população. Cara, é isso que eu quero. É mais liberdade, é deixar o empreendedor trabalhar e tal. E aí, houve a oportunidade desse discurso se efetivar como situação, né, e não oposição. E o próprio nome, situação, né, já mostra que essa é uma leve alternância de um poder que leva ao preceito, né, que até foi colocado nas 4 linhas da Constituição. Até essa frase ficou famosa, mas te coloca dentro de um sistema, né, dentro de um conjunto de regras. Conjunto de regras esses que muitas vezes você, né, a pessoa que vai chegar nisso, começa a perceber erros, começa a perceber que não se faz justiça. Isso é muito comum com advogados, né? Começo de carreira, depois de 5 anos, o cara não existe justiça, né? A maneira com que é interpretada as leis, a maneira com que são julgadas as coisas são completamente diferentes e entra num processo de descrença que chega num ponto assim, cara, não está aqui neste jogo político de situação-oposição aonde eu me sinto representado. E efetivamente não é para estar ali. Porque os anseios individuais não podem ser representados por outro, conceitualmente. Então, eu não posso pegar por você e dizer assim, olha, vou representar o seu interesse perante a alguma coisa. Porque o seu interesse é totalmente individual, que muda ao longo do tempo. Uhum. É impossível
que eu saiba ou eu queira representar todos os interesses, por exemplo, do Felipe em relação a tudo. Porque nem ele sabe. Sim. Muitas vezes nem ele foi exposto a tal situação para saber o que ele precisa resolver, da maneira com que foi, e muitas vezes da maneira com que você resolve uma coisa, o desfecho imediatamente faz você pensar, cara, se eu começasse agora eu faria totalmente diferente. Então, o que você ansiava já não é aquilo que você quer a partir do momento que você passou por isso. Isso torna completamente impossível o conceito todo de democracia representativa. Porque ele não representa. Porque é impossível a representação. Né? Assim, só para começar, né, e deixar um quê, né, de teoria, entenda que o libertário, ele é cético, assim, cético no mínimo, tá? Eu diria até que ele é contrário a toda essa relação que o Estado tem em relação ao indivíduo que vive naquele Estado, né? Então, a autoridade que o Estado exerce, ela não é bem vista pelo libertário. A gente vai falar mais um pouco, mas fica meio óbvio que se você não pode se sobrepor a nenhuma outra pessoa, se essa pessoa for pacífica, a autoridade que o Estado tem, ela muitas das vezes, ela avança essa barreira, né? E isso é um dos grandes problemas. Mas, beleza. Tirando isso um pouco de lado, né, e indo um pouco para isso que o Hugo estava falando, quando você tem, por exemplo, a democracia representativa, na qual você elege um político, né, para que esse político tome decisões em seu nome, não só você tem os problemas que o Hugo relatou, que você vai mudar de vontade ao longo do tempo, o cara não vai conseguir representar toda a base de eleitores dele, por aí vai. Assim como você também tem que o mandato do cara não traduz o tempo certo para, às vezes, você mudar de ideia acerca de certos pontos. Então, assim, você vai estar com um cara que você elegeu para tomar decisões para você, sendo que ele está tomando decisões contrárias, porque dentro da base de eleitores dele, a maioria pensa diferente de você, por exemplo. Ou também você mudou de ideia, mas o cara está lá tomando decisão para você. É um outro problema. E convenhamos que no Brasil, o político eleito, ele toma decisões com base na emenda PIX e nem tanto no que foi... assim, não é por mal, tá? Não estou fugindo da temática, mas assim, é para mostrar o quanto que às vezes faz muito mais sentido você se preocupar no quesito entender sobre libertarianismo e avaliar essa alternativa como de fato, né, essa oposição ao sistema, do que você querer achar que a direita é contra a esquerda. Quando você entende isso, você entende que o libertário ele é contra a autoridade que o Estado pode exercer sobre o indivíduo, ou seja, quanto menos autoridade o Estado tem sobre o indivíduo, melhor. Ninguém está falando de extinguir o Estado ainda, tá? Não estamos falando disso. Estamos falando do indivíduo ser mais livre perante o Estado. E quando você entende que esquerda ou direita são duas manifestações do mesmo poder que o Estado vai ter, da mesma autoridade que o Estado vai ter, você vai entender que tanto o de esquerda quanto o de direita, ele quer uma expressão de autoridade estatal que o libertário não quer. Por isso que por isso que a gente fala do libertário como sendo um cara que não tem esquerda ou direita. Ele pode ter raciocínios ou concordar mais com tal ou qual lado, geralmente é com a direita, né, mas não é regra. Vide o PCO no Twitter, né, que eu concordo com quase tudo que eles postam e eles são de esquerda.
Mas quando a gente fala de libertário, entenda isso. A gente está falando de algo ser contrário à autoridade que o Estado exerce sobre os indivíduos. Isso não é esquerda, não é direita, porque ambos, esquerda e direita, querem a presença do Estado. Entendeu? Exato. Acho que as perguntas, né? O indivíduo acordar para o libertarianismo, ver a opção, ele vem de perguntas. E as perguntas começam a se tornar acertadas, né? A gente tem um episódio falando só por que o libertário não está no espectro político e não pode ser considerado libertário a partir do momento em que ele se candidata politicamente. A gente tem uma visão contra, por exemplo, a gente diz que Milei, conceitualmente, ele é liberal, não libertário. Mas aí tem todo um episódio explicando isso, né, e partindo dessa premissa. Então, se parecer meio confuso com você, vai para esse episódio, né, de libertários na política depois, para entender um pouco essa visão. Um ponto que a gente precisa abordar dessas perguntas serem feitas é o seguinte. Um tema, por exemplo, Previdência. Porque a Previdência no Brasil está falindo, porque é um déficit grande no governo, será que ela deveria ser realmente pública? Será que não privatiza, não seria melhor? Entra esse debate, e aí situação e oposição, direita e esquerda, se engalfinham nisso numa discussão eterna, que não leva, essas perguntas não levam ao que eu considero a verdadeira pergunta. E a verdadeira pergunta é: quem é o Estado para me dizer quando e como eu vou me aposentar? Quando a pessoa acorda para esta pergunta, você começa, é o que eu falo que é a pergunta certa, você começa a ficar incomodado com este jogo político. Uma outra coisa por exemplo, leis de trânsito. A carteira de habilitação deve valer 5 anos, 10 anos, deve ser renovada assim, assado, deve se cobrar seguro obrigatório ou não. Quando a pergunta deve ser: quem é o Estado para regular o meu direito de ir e vir? Com que autoridade ele faz isso? Ou com que autoridade ele me pune por situações onde o único prejudicado pode ser eu mesmo? Por exemplo, o cinto de segurança. Ele não me dá o direito de sofrer um acidente? Ou ser sequela de acidente? Então ele precisa me punir, cara, caso eu aconteça. Ou seja, se eu sair de casa sem cinto de segurança, rodar 300 quilômetros, voltar para casa em total segurança, eu tenho que pagar por isso, porque eu me arrisquei mais? É tipo um pré-crime. Então, assim, com que autoridade ele faz isso? Por que foi dada esta autoridade para ele ir neste nível de invasão da minha propriedade privada? Da maneira com que eu coloco postura em relação à minha vida. Então, quando começam essas perguntas e esses questionamentos, é o que eu falo, normalmente vem de amigos assim mais à direita do espectro, né? A questão mais de moralidade do Brasil em relação a certos assuntos. É o momento que eu falo, está nascendo um libertário. Porque começou a fazer os questionamentos corretos, que é, ao invés de por que nós vamos punir aqui, ou deve ou não punir aqui, ou deve ou não aplicar a lei melhor aqui, peraí, que autoridade tem esse ente para fazer esta lei, sendo que a coisa é minha, sendo que a vida é minha? Eu não tenho o direito de me portar perante uma coisa da maneira com que eu quero?
O mesmo Estado que permite que eu fume e aumente o risco de uma série de doenças e custos e tal, ele não permite que eu não use o cinto de segurança? Entende? O descabimento das proporções das coisas, quer dizer, não é sobre arriscar a vida, é sobre controle, é sobre aumentar a arrecadação em cima de pessoas, ou você passar num radar a 41 que era de 40 e você recebe uma multa, sendo que a situação é completamente, a punição é completamente descabida, dado ao risco que a pessoa correu, né? Não causou zero acidente numa situação dessa. Então, é muito... Começa nesse despertar, né? De começar a fazer o que eu falo, que é as perguntas corretas sobre as coisas, né? Isso aí é um entendimento, né, que vem em fases, né? Acho que aconteceu assim com todo mundo, né? Mas quando você entende isso, né? Às vezes quando a gente chega e fala de forma solta, né? Olha, entenda que o Estado, ele, por natureza, viola o princípio da não agressão. Quando você solta isso, às vezes, assim, né, alheio, a pessoa ela não entende. Mas quando você coloca essas perspectivas, talvez fique um pouco mais fácil. Um dos exemplos, né, é a carta de condução, né, a CNH. Sim. Você é obrigado a ter uma carteira de habilitação, porque a autoridade que o Estado tem sobre você faz com que você tenha que ter essa permissão para dirigir, para você estar dirigindo o veículo. Caso contrário, você sofre tais sanções. Isso é uma autoridade que ele tem sobre você e, além dele forçar você a ter isso não faz com que você seja menos ou mais prudente, entendeu? Então, você Exato. tem esse pequeno problema. E a gente pode expandir isso, né, para você entender o quanto que a autoridade que o Estado exerce sobre o indivíduo, ela é prejudicial. Grande exemplo que eu sempre reclamo muito é a questão não só da cobrança de imposto, né, como o nome já diz, é imposto. O Estado tem autoridade sobre você para impor que você pague esse valor, você tire esse valor da sua renda, e o que é feito com o imposto não diz respeito a você. Então, é como se você tivesse realmente, claro, tomadas as devidas proporções, né? Você tem um senhor de engenho onde você deve pagar para ele parte do que você está pegando daquela terra ali. E a grande questão é que você não tem muito para onde fugir disso. Você tem que pagar. Talvez, né, a gente consegue formas de pagar menos, em alguns casos você não tem jeito, você acaba pagando mais. Mas essa autoridade que o Estado exerce sobre o indivíduo força você a pagar imposto, caso contrário, você é preso, por exemplo. Então, tipo assim, é uma violação clara do princípio de não agressão, onde um indivíduo não agride ninguém, não comete nenhum crime, por isso que a gente fala que sonegar é um crime sem vítima, né? Porque o cara não fez nada de mal a nenhum indivíduo, ele não fez nada de mal a nenhum outro particular, e ele é visto como criminoso e tem a liberdade dele privada. Isso é resultado, o quê? De um Estado que tem autoridade demais sobre o indivíduo e acaba gerando isso caso você não pague o imposto. Então, esse é mais um exemplo, né, que mostra aonde que a natureza do Estado ela é realmente interventora e não tem como você dissociar o princípio da não agressão do Estado, porque ele faz isso naturalmente com as pessoas. Então, seja, por exemplo, no caso, né, que eu estou citando, de você pagar imposto e tudo mais, mas se a gente for um pouco mais para frente, entenda as situações onde, poxa, depois que o imposto foi pago, você não tem nenhuma
opção para opinar em como que esse imposto vai ser gasto. Então, por exemplo, eu sou a favor de pegar todo o dinheiro que eu contribuí de imposto a nível municipal e aplicar em novas tecnologias de tratamento no SUS e mais leitos e tudo mais. Só que o prefeito quer gastar com carnaval. E aí? Você não pode fazer nada. Então você, além de ter sido extorquido no seu dinheiro, pago através de impostos, que se você não paga, você é ameaçado de prisão, você também não consegue dizer para onde que esse dinheiro vai ser utilizado. Mas você poderia ter votado num prefeito que corta isso. Qual prefeito que corta isso? Então você fica muito limitado quando você joga dentro do espectro político da forma que ele existe. Sim. Entendeu? Então, assim, a grande questão é você entender que não tem jeito. O Estado, ele é por si só, ele é assim, ele é impositor, ele vai tomar seu espaço, e aí existe essa grande luta, né, de você ganhar o seu espaço. E a grande diferença disso, com quem está tanto na esquerda quanto na direita, é esse problema, que o cara que está na direita, ele quer que o Estado use a força para tais coisas. O cara que está na esquerda, ele quer que o Estado use a força para outras tais coisas. Mas ambos os casos, ele quer que o Estado vá lá e exerça autoridade sobre o indivíduo, o que o libertário é contra. Exato. Cara, eu tenho treinado pequenas gotinhas de libertarianismo em notícias, em canais de notícias aqui de Portugal. Ou seja, todos eles têm Instagram, postam, igual os jornais aqui postam, né? E no Brasil, postam a notícia, eu vou lá e faço comentários libertários, né? E às vezes com um certo toque de humor. Então é o seguinte, só contextualizando, o pessoal aqui dirige muito mal. Parte por causa da idade avançada, né? Assim, são muito idosos dirigindo e tal, assim, já não tem mais a mesma destreza. Nível assim, o cara tá andando na estrada, passa reto, bate no muro de uma plantação e cai no meio do milho. É tipo assim, né? Capota das coisas mais bizarras possíveis. E aí a notícia era assim: um jovem sem carta de condução, ou CNH, fugiu da polícia no final da tarde de sábado. Ele desrespeitou um bloqueio de ordem de passagem, dando início a uma perseguição que durou 25 minutos, e o jovem acabou por se entregar, ou seja, ele voluntariamente se entregou. E o vídeo é o cara entrando num mercado, fugindo, a polícia entrando atrás, ele dando do ré, indo, fugindo e tal. E eu mandei o seguinte comentário: se ele fugiu por 25 minutos e voluntariamente se entregou, merece a carta de condução. Porque dirigir ele sabe. Não causou um acidente, não atropelou ninguém, não fez nada, fugiu da polícia. Ou seja, ele causou algum dano? Não. Ele sabe dirigir de fato? Sabe. Por que perseguir ele? Entendeu o ponto? São essas coisas assim, todo um aparato, todo um gasto público, toda uma infraestrutura pública, para quê? Para coagir alguém que efetivamente sabe dirigir e dar habilitação para pessoas que passam reto, entram dentro da propriedade dos outros, no meio do milharal, porque não conseguem enxergar uma curva, capotam o carro. Cara, aqui direto o nego capota o carro dentro do rio. Que horror. É direto. Passa reto na ponte, cai dentro do rio, ou vai estacionar num lugar na beira do rio, cai no rio. Então, são essas pequenas pílulas assim, de pensamento que eu acho que é uma... E assim, obviamente que o comentário deu muito like, gente dando risada e tal, mas são pequenas pílulas de pensamento libertário que você coloca, cara, para que essa estrutura toda? Para que esta coerção toda em cima de pessoas
que de fato não fazem mal a ninguém. Né? Número de vítimas disso aí, 0. O que agravou foi a perseguição policial toda, ou seja, a tentativa e a coerção estatal só agravou o risco de haver mais acidentes, de mais situações assim, porque dirigir o cara sabe. Uhum. Então, existe todo um ordenamento, umas leis, todo um gasto público voltado para isso. E entenda, as leis de trânsito, elas existem porque é muito fácil o público que está coagindo, que está exercendo coerção, é muito fácil de ser coagido e é muito dinheiro em cima. Né? Então, assim, aqui ainda é um passo atrás, mas já tem bastante radares eletrônicos de fiscalização de velocidade, radar por velocidade média, né? Então, já existe toda essa questão aqui também, que faz o quê? Simplesmente arrecada dinheiro. Arrecada dinheiro para quê? Para exercer mais coerção ainda, sendo que há aspectos políticos que querem mais coerção disso, querem aumento disso, e o Estado, obviamente, tende ao socialismo, né? Ele tende a aumentar de tamanho, ele tende a aumentar a arrecadação, aumentar o poder de controle ao longo do tempo. Para quem acha que isso não acontece, é só você ver a história do Estado norte-americano, né? Que em 250 anos era algo minúsculo, né? Criado pelos pais fundadores, sem controle por quase nada, era basicamente uma representação de um povo junto a autoridades internacionais, e virou o Estado mais intervencionista e mais controlador do mundo, detentor da moeda de unidade de conta global, né, com o privilégio exorbitante de impressão de dinheiro. Então, só isso, né, já mostra o tamanho do avanço socialista que foi. Não estou nem falando em termos de regras e leis, mas o poder que isso causa, né? Olha só, a gente está vendo isso, um tweet do presidente americano desaba a bolsa, ou sobe bolsa, faz pump and dump em criptomoedas, mexe profundamente com o mercado do Bitcoin, que supostamente era para ser livre e independente, né? Mas não é mais. Uhum. Né? Então, nós vemos umas situações dessa, e eu acho que o nosso papel, já fazendo, é justamente começar a plantar essas pílulazinhas nas cabeças das pessoas, sabe? Eu já bati papo com gente aqui que fala assim, eu acho que não deveria existir sistema privado de saúde, tudo deveria ser público. Por quê? Porque vê no Estado uma autoridade absurda. Sim. E esse discurso daria a esse Estado uma autoridade absolutista de controle sobre algo profundamente importante, que é a saúde das pessoas. Né? E nós vamos... A real oposição disso, ela é no eu não sei, né? O ponto central que eu creio que a pessoa comece a abrir um pensamento libertário é: eu não posso decidir as preferências dos outros, por mais que eu acho que a minha preferência seja importante. E acho que se as pessoas seguissem isso, seria importante. Mas você impor isso para outro é extremamente errado, é extremamente coercitivo, e que fere um dos princípios, que é o princípio da não agressão. É você não agredir ou não iniciar violência contra outra pessoa. E essa violência ou coerção é justamente em cima, muitas vezes, do que a pessoa acredita, para começo de conversa. Pode ser. Eu não penso por esse lado, não, porque você essa discussão vai para o lado assim, isso é calúnia, isso aí é bababá, o pessoal está nesse lero-lero, né? Mas. Como assim? Quando você fala em agredir a ideia da pessoa, né? Sim, se é isso que você quis dizer, né? Sim, você...
é você, por exemplo, é você tentar participar de um ponto comum que vamos proibir a droga porque droga faz mal para todo mundo. Tá. E aí, o que você considera droga? Aí começa, né? Ah, não, é Entendeu? maconha. O outro fala assim, é açúcar. Maconha. O outro é cerveja, fudeu. Exato, é cerveja, é álcool, é tabaco. Então, só a partir de uma pergunta dessa, você já abre um espectro muito grande, né, em relação às coisas. Né? Você fala, tá, vamos proibir a cocaína, mas e como anestésico local? Ah, mas... entendeu? A gente é uma sociedade que legaliza a morfina, mas não o ópio nem outros derivados do ópio, né? Nem a heroína, por exemplo. Sim. Todos eles têm o mesmo mecanismo de ação. Por quê? É feito a partir do mesmo processo de fabricação, né? São moléculas que são modificadas, mas o processo base de produção é o mesmo. E, veja bem, não que eu seja a favor das pessoas usarem drogas, mas eu sou a favor de uma decisão informada. Não, e pessoal, entendeu? É lógico que existe um momento em que você não tem essa decisão mais informada, que é o momento de vício, né? E aí Sim. É uma situação complicada. Sim, sem dúvida, mas também é muito complicado, né? Porque se o cara, né? Se a pessoa ele tem, né, a propriedade privada dele, né? Uma das coisas que a gente defende, que ele adquire através do trabalho dele, que ele dedica o tempo dele de forma voluntária e recebe um dinheiro e ele opta por comprar. Ah, mas ele está viciado. Beleza, mas quem sou eu para ir tirar isso dele e intervir nessa situação? É um pouco complicado, né? É uma discussão assim para além, e em nenhum dos casos é o Estado que deveria fazer isso. Sim, eu acho que esse é o ponto, né? Acho que devam emergir autoridades para tal, que façam um trabalho de convencimento voluntário. Eu creio que existe são raras as situações em que você deve ter uma autoridade central com enforcement para fazer tal coisas. E eu vejo elas em questões de saúde mental, onde a pessoa não consegue tomar decisões, Sim. Seja de doenças em todas as idades, e questões infantis. Aí a sociedade deveria, eu não estou falando que seja algo estatal, mas ela deveria ter um mercado de empresas que teriam este enforcement, sabe, para seja uma empresa privada de segurança que tem uma ramificação para isso, né, num ancapistão, por assim dizer, que tenha este enforcement para proteção de crianças e proteção de pessoas em vulnerabilidade mental. Entenda que o Estado, teoricamente, tem essas duas vertentes, e nas duas vertentes ele falha absurdamente. Né? Você não... Dificilmente hoje você consegue facilmente interditar um idoso que está sem consciência, dilapidando o seu próprio patrimônio. Você não consegue essa assistência de forma de SUS. É raríssimo você conseguir, especialmente via SUS, uma internação psiquiátrica, né? Ainda mais em questão de idoso que está em situação ou se coloca em situação de vulnerabilidade desnecessariamente. Isso é uma gray area que você não consegue, cara, você não consegue chegar num hospital,
chamar assistente social, falar assim, a situação é essa, é XYZ, o cara está se colocando voluntariamente nisso, que a pessoa tem uma solução do tipo assim, peraí, vou acionar os canais A, B e C públicos e tal, e nós não vamos deixar isso acontecer, nós vamos intervir aqui. Isso não acontece em terras brasileiras e em terras meio que mundiais, sabe? Aqui também é super complicado uma situação dessa. Então é muito difícil você conseguir isso. Veja bem, a gente está aqui discutindo conceitos onde o Estado, teoricamente, tem autoridade para tal, mas não o faz. Ou faz de maneira muito precária. Então é difícil, né, cara? A gente precisaria de enforcement de situações para funcionar hoje melhor, para funcionar amanhã melhor do que é feito hoje, porque hoje é muito falho. Então, aproveitando, né, essa ideia até que você falou, para a gente finalizar até com outro princípio, né, que a gente tem no libertarianismo, que seria do livre mercado. Quando a gente tem na situação, pelo menos do Brasil, o Estado ser responsável por essa parte da saúde aí que você falou, e de outras coisas também, mas vamos falar dessa parte. E a dificuldade que é imposta por meio de leis, burocracias, etc., para que você surja com esse serviço, para que você, indivíduo privado, surja com uma solução para isso, dificulta demais a melhoria do atendimento, o surgimento de novas ideias, talvez a criação de tratamentos alternativos. Por quê? Porque você tem aí uma expressão onde que o Estado, por meio da autoridade dele, dificulta a entrada de novas pessoas com, sei lá, burocracias, leis mesmos e etc. Então, você dificulta essa participação e você não vê algumas iniciativas que a gente vê, às vezes, passar no Fantástico, de o país tal lá, eles têm uma vila aonde eles pegam o pessoal que é doente e já está senil ou que está com algum problema mental e meio que insere ele numa sociedadezinha onde todas as pessoas da sociedade são profissionais médicos treinados, assim, médico e fisioterapeuta, por aí vai, né? Então, assim, você não consegue ver esse tipo de coisa surgir no Brasil por causa dessa limitação. Sim, é um grande problema onde uma solução privada resolveria, ou não vou botar resolveria, não, proveria uma solução melhor do que a que a gente tem, mas isso não pode ser feito, por quê? Porque ainda tem essa pressão do Estado sobre você não poder fazer, não poder exercer tal ou qual coisa, e aí, entendeu? Você fica limitado, às vezes a pessoa para a qual você prestaria uma assistência fica limitada, fere totalmente, né, o nosso princípio libertário do livre mercado, porque você não consegue ter um livre mercado, tipo assim, eu não consigo criar o meu serviço de auxílio ao senil, e aí? Então, assim, realmente, o serviço continua sendo ruim, eu não posso fazer nada para mudar, e pronto, e fica elas por elas. E, mais uma vez, por natureza, o Estado interfere na minha liberdade por causa disso. Porque, por natureza, ele é assim. Então, é mais um princípio que é furado aí, né? Priva o mercado de inovação, né? De criar soluções, e isso é muito, muito ruim para a sociedade como um todo. Vamos para a notícia? Deixa eu pegar ela aqui, peraí. Vamos lá. Falando também, né, do princípio não é da não agressão, não, na verdade, esse aqui é o seria uma violação da propriedade privada, eu diria, né? A Tether, a empresa por trás do SDT, ela congela milhões de corretora de criptomoeda da Rússia. O comunicado veio por parte da corretora e afirmou que a Tether entrou em guerra com o mercado deles. E todo o SDT mantido em carteiras russas acaba ficando, né, sob ameaça. Então, é um valor equivalente a
161 milhões de reais, só para ter ideia. E Tether, né? Aquela coisa. Pera, a Tether congelou as carteiras, é isso? Congelou o USDT nesse valor de carteiras de uma corretora da Rússia. Eita. Foda, né? Com a justificativa de que eram russos, é isso? Ah, deve ser. Eu não achei aqui a justificativa, não. Mas, não. Parará. Não, isso aqui foi o comunicado da corretora. Mas a grande questão é isso aí. Eles usam o contrato inteligente, né, da Tether. Sim. E bloqueiam lá, né? É aquele lerdo de sempre, né? A grande questão é que fica muito difícil, né, para a gente aferir. É uma empresa, né, buscando validação estatal no mercado que ela tem interesse, né? Exatamente, porque você ganha mais, né, por enquanto, sendo amigo do rei, né? Então, é complicado. Do rei certo, né? Óbvio, né? E assim, outro ponto é o que também me faz pensar, assim, rapidão, sobre, cara, como que eles vão integrar o SDT na Lightning e na rede do Bitcoin? Quero ver como é que eles vão fazer isso. Em redes com mais privacidade se torna um pouco mais difícil, né? Nem tem, né? Pois é. É o que eu falo. O SDT na Lightning, ele pode ser uma porta de entrada, né? Um antigo vírus chamava de Backerifice, né? Ele pode ser isso para ver um KYC na abertura de canais. E esta abertura, esse KYC, esse controle maior sobre canais, vai permitir um rastreio melhor de situações onde o SDT flua de uma maneira dita criminosa, sabe? Uhum. Então, veja bem, a Lightning hoje possui uma certa privacidade, mas que é facilmente retirada, dado a Layer 1 ser pseudonônima. Então, a gente já sabe, se a gente já consegue saber quem são os canais, os grandes provedores, essa aqui é Binance, tal, que elas voluntariamente se identificam, olha, eu sou a Binance. Para você ter um canal com a Binance, não necessariamente você precisa se identificar. Mas, com esse compliance, por assim dizer, entrando, e o SDT já deixa claro que ele é compliance, até porque ele depende dos títulos de dívida pública americana para funcionar, né? E se esse compliance entra na rede da Lightning, e a Lightning começa a ser usada como pagamento, certamente vão precisar falar, olha só, você vai abrir um canal comigo, Binance, eu preciso saber quem você é. Né? Então essas rotas vão ficar cada vez mais com necessidade de KYC. E vai ter uma CleanNet na Lightning e uma Darknet na Lightning, aqueles canais que vão se comunicar entre si, que não querem fazer KYC, mas que vão depender de alguém que faça esse KYC, vai ser limitado, obviamente vai cobrar muito mais por isso, e você vai ter um spread maior para que essa situação aconteça, uma rota maior. Então, vai ser difícil, cara. Não vai ser uma coisa fácil, não. Eu acho que isso é inerente a uma blockchain de pseudonimimato. Você tem um controle muito maior. Não que se mude o protocolo, né? Não é uma mudança de protocolo, mas é uma interação de fato mais burocrática. Isso é facilmente
controlado especialmente pelos grandes players que estão nesse mercado. Isso é um problema hoje, isso vai continuar sendo um problema para frente, não vai, só vai mudar a natureza do problema, mais nada. Pois é. Bom, e com isso vamos chegando ao final de mais um episódio. Chegou até aqui, lembre-se, deixa o seu like, deixa o joinha. Entenda que, por exemplo, o nosso curso Fold, ele parte desses princípios libertários para, a partir daí, a gente construir um ambiente de mais soberania com dinheiro, inclusive com Bitcoin, que há uma certa possibilidade disso acontecer ainda, mas a maneira com que você interage com a rede tem que ser muito diferente do que é feito por padrão nessa situação. E lembre-se, mandar esse episódio para alguém que tá precisando começar a fazer as perguntas certas para entender que, na verdade, quer ser oposição a um sistema e o libertarianismo pode ser um caminho, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.